salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que anda aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Aquela famosa quinta-feira, 10h30 da noite. Eu queria pedir desculpas aí aos ouvintes. Da última semana eu gravei, cheguei em casa nesse horário, né, tarde, criançada dormindo. Eu fui gravar na varanda e o som ficou horrível. Eu ouvi isso na edição depois, enfim. Então, essa noite eu estarei gravando do carro. Vou chegar em casa, em 3 minutos eu chego em casa, vou estacionar o carro e continuarei gravando por lá para evitar que o som fique muito ruim. João está gravando do carro também para evitar acordar a criançada. Então, agora a gente pode falar que o nosso podcast é realmente um podcast mobile, né? A gente grava aí dentro dos carros, é o nosso estúdio. As pessoas estão criando estúdio de podcast e a gente tem os nossos carrinhos aqui onde a gente grava. Bom, é isso. Vamos então ao episódio 105, quinta-feira, 10h30 da noite, dia 30 de setembro aqui em Israel. João, a gente esqueceu de comentar, mas assim, o ano tem 52 semanas. A gente está no episódio 105, significa que a gente está há mais de 2 anos no ar, João. Mais de 2 anos aí. É agora? A gente está, acho que exatamente 2 anos, né? Do dia que a gente está gravando, 2 anos e um dia, uma coisa assim. Mereci até incluir um parabéns para você da Xuxa, né? Que hoje tem Guaraná, muito bolo para você. Pois é, cara, 2 anos aí gravando, a gente celebrou o episódio 100, mas é importante celebrar também esses 2 anos com os ouvintes, né? E, enfim, aqueles dias aí que a gente passa gravando, editando, colocando no ar, mas tem sido bem gratificante, como a gente também comentou no episódio número 100. Bom, é isso. Aproveitando que eu estou chegando em casa, vamos passar para o nosso primeiro bloco para falar do corona. Não, para falar do discurso do primeiro-ministro Naftali Bennett na Assembleia Geral da ONU. É isso aí, gente. Resolvemos mudar um pouco aí, né? Para dar aquela variada, né? Porque de vez em quando cansa falar de corona. É óbvio que o corona não sumiu da nossa pauta. Vocês vão ouvir falar disso. Mas a gente vai começar também aí pelo discurso da ONU, discurso do Naftali Bennett na ONU, né? A gente começou a Assembleia essa semana, a gente viu aí discursos desastrosos, né? Logo no primeiro discurso, vamos dizer assim, né? Desastroso, e chegou a vez aí do Naftali Bennett, que fez um discurso lá de cerca de 25 minutos, falou de questões domésticas, falou de questões internacionais, obviamente falou de Irã, falou de Estados Unidos, terrorismo, corona, Israel, falou muito do seu governo, enfim, falou um monte de coisa e depois também criou uma série de polêmicas internas, problemas muito mais dentro aqui de Israel do que coisas que ele falou, né? Causaram muitos problemas aqui dentro do que fora. João, eu tenho 2 comentários a falar que eu pesquei coisas assim no discurso dele, eu deixo para depois, deixo você então com o primeiro comentário sobre o primeiro discurso de um líder israelense na ONU que não seja o Netanyahu nos últimos 12 anos. Como é que foi isso aí, cara? Bom, beleza. Vamos então tentar dissecar um pouco o discurso do Bennett, né? Primeiro de tudo, quem quer ler o discurso em português na íntegra, o IB, o Instituto Brasil-Israel, traduziu, publicou, divulgou nas redes sociais, a gente retuitou lá o discurso traduzido. Então, quem tiver o interesse de ler o discurso do Bennett tem acesso a ele na língua portuguesa. Quem quer escutar o discurso do Bennett, não precisa se preocupar com o hebraico, quem entende inglês já vai poder entender o discurso, porque o Bennett ele discursou em inglês, igual o seu antecessor, o Benjamin Netanyahu. Esse é um ponto, enfim, importante do discurso do Bennett, o fato dele ter discursado em inglês, porque isso significa que ele quer, quem discursa em inglês, quem discursa em outro idioma e opta pelo inglês na ONU, ele quer demonstrar algumas coisas. Primeiro, ele quer ser escutado no original, né? Não só pelos outros líderes, mas também pelas populações do mundo, né? Enfim, sem necessidade de legenda, em especial daqueles países que falam inglês, ou os Estados Unidos, que não gostam muito de ler legenda de nada, e quando as coisas não são em inglês, eles têm muita preguiça de escutar e de acompanhar, né? Isso vale para cinema, isso vale para televisão, isso vale também para discursos na ONU. Segundo, né, ele quer mostrar que ele domina o inglês, né? Ele quer mostrar que ele assim como o Netanyahu, ele é capaz de fazer um discurso em outra língua, né? Na língua mais falada do mundo e na língua do país maior parceiro de Israel, né? E isso não é pouco importante aqui. Os líderes israelenses, eles não faziam discurso em inglês na ONU.
eventualmente faziam discursos lidos em inglês em Washington, né? Mas quando chegavam na ONU, em geral, faziam um discurso em hebraico, com tradução, todo mundo tem tradução lá, enfim. E o Netanyahu, ele nunca abriu mão de discursar em inglês, Netanyahu é bilíngue totalmente, ele cresceu nos Estados Unidos, né? Ele nasceu em Israel, mas parte da sua infância ele morou nos Estados Unidos, depois parte da sua vida adulta. E o Bennett, ele também ele é filho de canadenses, né? E ele é filho de americanos, ele morou no Canadá um tempo, né? Então ele tem o inglês como idioma de casa e ele também morou lá numa parte da sua juventude, ele também fala inglês muito bem, como quem acompanhar o discurso vai ver, sem sotaque nenhum. Ele não tem o mesmo carisma do Netanyahu, né? Mas em relação à pronúncia do inglês, ele não perde em nada para o Netanyahu. Enfim, ele optou por isso. Isso diz muito, isso não é pouca coisa. Mas enfim, o Bennett, além dele ter discursado em inglês, tentar fazer frente ao Netanyahu, as semelhanças elas não foram só essas, né? A Haaretz fez uma reportagem sobre os termos mais usados no discurso do Bennett. Enfim, o Bennett falou a palavra Israel, ela foi a palavra que ele mais usou, 37 vezes. Irã, ele usou 21 vezes. E a palavra pronome eu, foi usado 10 vezes, né? Foram as palavras mais utilizadas por ele. Mas ele também falou muito as palavras mundo, o termo Oriente Médio, né? Falou muito a palavra economia e usou um pouquinho a palavra corona e também algumas vezes nuclear, né? Foram os termos que ele mais usou. Antes da gente interpretar o discurso, você fazer uma comparação, o último discurso do Netanyahu em 2020, as palavras que ele mais usou também foram Irã e Israel. A diferença é que o Netanyahu usou Irã e Israel, usou Israel 62 vezes, o Irã 59, enfim. E também usou as palavras paz. Vai lembrar que em 2020 Israel tinha recentemente feito acordos de normalização com os Emirados Árabes, com o Bahrein, que o Netanyahu vendeu como acordo de paz. Para ele era importante isso. Também usou os termos árabes, o Trump, né? Nuclear, obviamente, não podia faltar. Em 2018 ele usou ainda mais vezes Israel e Irã, também usou nuclear, okay? Enfim, e em 2017 ele também falou principalmente de Israel, depois de Irã, falou sobre o mundo, falou sobre a ONU, falou sobre o nuclear também, sobre o Trump, né? Em 2016 também, principalmente Israel, ONU, paz, palestinos, usou bastante em 2016, e o Irã não apareceu tanto. O que o Bennett não falou no discurso dele? Nenhuma vez ele comentou sobre os palestinos. 0 vezes. Okay? Os palestinos não existiram no discurso do Bennett. Isso não é à toa, obviamente. O Bennett ignora a questão palestina. Okay? E ele fez questão de não tocar na causa palestina, embora ele tenha citado o terror, okay? E os vizinhos. Ele citou o Hamas no discurso dele, mas ele não citou os palestinos, porque ele não quer legitimar, ele não quer dar legitimidade ao povo palestino, né? Ele não quer reconhecer internacionalmente o direito legítimo do povo palestino de se autodeterminar nacionalmente. Okay? Então isso já é um ponto a se levantar. Enfim, ele dividiu o discurso dele em algumas partes. João, né? Deixa eu só te cortar rapidinho, porque um dos comentários que eu queria fazer sobre o discurso dele é justamente sobre esse tema. Aí eu só vou, enfim, para não perder o fio da meada. Durante o discurso dele, uma determinada fala, ele diz o seguinte: os israelenses acordam de manhã e não estão preocupados com o conflito, com a discussão, né, com o conflito palestino-israelense. O israelense não acorda todo dia com isso na cabeça. O israelense acorda e está preocupado com o trabalho dele, se ele vai conseguir, enfim, dar uma vida boa à sua família, que é essa preocupação geral do israelense e não o conflito. Eu acho que essa fala dele, ela vai muito nesse sentido aí que você colocou, de realmente ignorar a presença dos palestinos, porque ele diz, olha só, nós israelenses não estamos com a cabeça na questão palestina, a nossa cabeça está em outro lugar. Inclusive, isso é uma questão que nós já comentamos aqui no podcast várias vezes, né, que o conflito palestino-israelense ele não é mais, né, ou não está no centro da discussão, né, da sociedade israelense, pelo menos no período que não é eleitoral, e a fala do Bennett vai nesse sentido, né? Ele diz o seguinte: os israelenses não estão preocupados com o conflito, e é a linha desse governo. A gente comentou também que o Lapid, quando foi na reunião dos ministros do exterior da Europa, ele falou, não adianta falar de conflito palestino-israelense, resolução do conflito, que a gente não está lá, não é essa a nossa questão. E o Bennett segue nessa linha aí, e ele dá a entender, né,
pelo menos foi essa análise que eu fiz da fala dele, dizendo que o israelense não está muito preocupado com a questão do conflito e, enfim, essa não é a nossa meta, a nossa prioridade nesse momento. Pois é. Foi o meu parte. Você conseguiu pescar ali um momento que ele se referiu ao conflito, né? Na verdade, enfim, a menção que eu fiz é que ele não citou a palavra palestinos, mas as duas coisas elas dizem o mesmo, né? O Bennett ele não se referiu, quando ele se referiu foi para dizer isso não importa, sem nem dizer o que é isso, né? Enfim, pois essa é uma diferença dele para o Netanyahu. O Netanyahu nunca ignorou os palestinos em discursos na ONU, ele sabia que isso era relevante para o resto do mundo, ele sabia que ele não podia ignorar, até para culpar os palestinos por alguma coisa, a autoridade palestina, ele citava os palestinos, mas ele não ignorava a questão palestina, né? Enfim, a gente vai voltar nesse tema no terceiro bloco, sobre a questão do conflito, num subtópico pequeno. Mas o Bennett ele dividiu o discurso dele em 3 partes. Quando um sujeito vai à ONU fazer um discurso, ao contrário do Bolsonaro, enfim, eu não vou me alongar, mas o Bolsonaro fez um discurso para a base dele no Brasil e parecia que esqueceu que estava numa Assembleia Geral da ONU, né? Quando os chefes de Estado vão à ONU, eles tentam mostrar especificidades do seu país, questões que são importantes para o seu próprio país, e avanços e conquistas do seu país, importância e blá, blá, blá. O Israel não foi diferente. Esse ano, obviamente, enfim, as questões que estavam na moda no mundo eram basicamente corona, né, a luta contra a corona, e o meio ambiente, o aquecimento global. Quase todos os líderes tocaram nesse assunto durante os seus discursos, né? O Bennett não tocou muito na questão do aquecimento global, né, nem do meio ambiente, mas a corona, sim, foi um bloco inteiro, né? Ele dividiu os discurso em 3 blocos. Primeiro, exatamente o ponto que eu comentei, a especificidade de Israel, o fato de ser um Estado judeu, o único no mundo, e de ser uma ilha de democracia no Oriente Médio, né? Enfim, todos os líderes de Israel, quando vão à ONU, falam sobre a democracia israelense, pujante, existente num lugar de ditaduras. Com o Bennett, obviamente, não ia ser diferente. Citou exatamente o Estado judeu e a tradição ancestral do povo judeu por inovação, por diálogo, por continuar melhorando e blá, blá, blá. Segundo momento dele, ele falou obviamente, sobre a ameaça nuclear iraniana, né? Sobre que Israel não pode permitir que o Irã chegue a armas nucleares e que Israel vai fazer tudo, mesmo que o mundo não apoie, embora ele tente convencer o mundo de que a ameaça iraniana ela é uma ameaça para o resto do mundo inteiro, né? Citou o Irã por todas as desgraças possíveis no Oriente Médio, tentando fazer um pouco de pressão no mundo para apoiar Israel nessa luta contra o desenvolvimento de armas nucleares do Irã. E o terceiro ponto, ele falou sobre a corona. E aí teve um ponto interessante, e aqui eu vou encerrar minha fala. O Bennett e o governo Bennett, de uma maneira geral, eles em nenhuma entrevista coletiva, eles explicaram tão bem, né, isso foi uma coisa que o Yossi Werther, que é um colunista do Haaretz, me chamou a atenção, nunca foi explicado de maneira tão didática e tão concisa e completa qual é a política do governo de combate à corona, como foi explicado nesse discurso do Bennett na Assembleia Geral da ONU. Então, nesse discurso, ele dividiu em 3 partes o combate do governo em relação à corona e quais são as prioridades do governo, né? Enfim, que é basicamente vacinação, manter a economia funcionando com o mínimo de restrições, né? Enfim, e teve um terceiro ponto que agora eu não me lembro, mas ele elencou, dividiu de maneira didática, foi certinho. É uma coisa que quem acompanha o dia a dia já tinha percebido, mas ele colocou dessa maneira, foi honesto, né? No seu discurso, disse, é isso que a gente faz, é isso que a gente vai fazer. Enfim, e jogou isso ali. Não foi à toa que ele jogou isso no discurso da ONU, que ele resolveu apresentar dessa maneira esse tópico no discurso da ONU. Ele quer vender Israel como um pioneiro, né, como um vanguardista, como um país vanguardista no combate à corona, o primeiro país que vacinou um percentual gigantesco dessa população, o primeiro país que começou a dar o booster, que é a terceira dose da vacina, né? Enfim, ele quis convencer o mundo de que Israel é uma liderança no combate à corona, né? E por isso ele escolheu esse palco para poder explicar a política do seu governo em relação ao combate à corona. Enfim, foi positivo o que ele fez ali, né? Foi, de certa maneira, né? Ele conseguiu, enfim, se Israel fez inovações em relação à política de combate à corona, ele faz bem em levá-las à Assembleia Geral da ONU. O problema do Bennett, antes de entrar a fundo nesse assunto, Marquinhos, ele vai falar, o problema do Bennett foi o que ele disse depois do discurso dele na Assembleia, que foi numa entrevista coletiva para meios de comunicação israelenses em Nova York. Sobre isso a gente vai comentar no próximo bloco.
Eu só tinha mais um comentário sobre a fala do Bennett, que uma coisa que também me chamou a atenção, em um determinado momento ele fala, fala da defesa de Israel, dos ataques, quando está falando do terrorismo, né, e ele fala dos ataques e tudo mais, e ele fala dos soldados, que os soldados eles trabalham durante o dia, né, tem uma vida normal, em alguns momentos eles são obrigados a acabar, a cortar essa sua, como é que chama? Shigrar, a sua rotina, né, de vida, e porque eles são convocados ao exército, então eles têm que parar o que eles estão fazendo para ir defender o seu país. E aí ele fala o seguinte: não julguem essas pessoas por isso, não os julguem por isso. Isso aí, né, fazendo uma alusão direta à questão do Tribunal de Haia, né, que tem vários processos, inclusive processos que estão sendo feitos pela autoridade palestina contra o exército, né, políticos, militares israelenses, oficiais, nessa questão aí, que são processados em Haia, né, como no caso, por cometerem crimes internacionais, né, eles são julgados por isso, deveriam, os palestinos acham que eles deveriam ser julgados por isso, e apresentam essas acusações. Então, o Bennett ele fala nesse sentido, né, de falar, não o julguem por conta disso, porque, ao final de contas, eles são obrigados eles não querem o conflito, né, não está no dia a dia deles, não é a rotina deles, né, foi o que eu fiz lá no outro comentário, mas em determinado momento eles são obrigados a parar o que eles estão fazendo, a parar a vida deles para ir defender o país. E eles não podem ser julgados por isso, né? Não podem ser culpados por isso. Isso tem a ver com toda essa discussão aí sobre a ocupação, o conflito com Gaza, e também questões que a gente vai falar lá para frente no terceiro bloco. Bom, é isso sobre a participação do primeiro-ministro israelense na Assembleia Geral da ONU. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar aí sim, do corona em Israel essa semana. Bom, como o João já deu a dica lá, deu a deixa, né, no finalzinho do primeiro bloco, depois do discurso do Naftali Bennett na ONU, na Assembleia Geral, ele deu uma entrevista coletiva para meios de comunicação israelenses e deu uma polêmica enorme. O bicho pegou aqui em Israel. Isso porque ele atacou o lado profissional, né, o setor profissional do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não é composto só por políticos, né? Você tem todo um setor, como em qualquer lugar, né? Você tem um setor profissional, funcionários públicos que trabalham, que são cientistas, parte deles, né, são cientistas, e estão aí à frente aí na disputa, na luta aí contra o corona, e eles são pessoas que definem as políticas públicas, né? Eles analisam a realidade, os casos, enfim, são epidemiologistas, consegui, enfim, eles fazem todas essas análises, e o Bennett atacou diretamente esses profissionais de saúde, o que gerou muita polêmica. Pô, João, os caras estão na frente aí, botando a cara a tapa há 1 ano e meio, troca governo, volta governo, sai governo, e os caras botando a cara a tapa, e recebe uma saraivada dessa do primeiro-ministro. Não dá, né, cara? Cara, eu vou te falar que eu não estava acompanhando as notícias, a gente teve festividades agora aqui em Israel, né, Hagim, e foi difícil acompanhar, eu escuto, enfim, a maior parte das notícias eu escuto no rádio, então uns 2 dias eu fiquei um pouco desconectado, e de repente eu entrei no Twitter e eu vi uma jornalista do canal 20, que inclusive estudou com a minha esposa, né, na universidade, chamada Neve Dromi, e ela dizendo o seguinte: porque o primeiro-ministro tem que ir até a ONU, negócio importante, para detratar, para humilhar os profissionais da saúde. E aí eu falei, mas no discurso do Bennett ele não disse nada disso, o que ela está falando? E aí eu comecei a buscar as informações no Google, né, para ver, enfim, com palavra-chave, crise entre primeiro-ministro e profissionais da saúde, blá, blá. E aí achei que ele deu uma entrevista coletiva logo depois do pronunciamento, na qual ele realmente foi totalmente, no mínimo, né, deselegante com os profissionais do Ministério da Saúde, no mínimo, né? Porque o que ele disse? O que o Bennett disse? Ele sabe-se lá em que contexto, sabe por que causa, na verdade a gente sabe por que causa, né? Pelo menos a gente tem uma ideia de por que causa, mas surgiu assim do nada. Ele chegou lá e soltou o comentário. Disse o seguinte: o pessoal da equipe de saúde, eles têm que entender que eles não têm uma imagem completa da situação e que eles não vão tomar as decisões sobre a política do estado de corona. Enfim, ele soltou essa.
E aí depois ele foi ainda soltou um comentário seguinte: porque esses especialistas eles querem decidir coisas pequenas que não funcionam nada. E eu falei, então qual é a razão para fechar um show do Shlomo Artz? O Shlomo Artz é um cantor judeu, secular, israelense, né? Enfim, que faz shows para a população, basicamente, enfim, para a população classe média israelense, né? Enfim, religiosos também podem frequentar, ultra-ortodoxos bastante menos, mas ortodoxos moderados sim. E ele falou, por que vai fechar um show do Shlomo Artz? Isso vai resolver o problema da corona? Ele falou que os profissionais gaguejaram. Enfim, isso é uma humilhação totalmente desnecessária. O que ele quis dizer com isso? Que os árabes, eles não vão nesse show. E que as 40 cidades com maior índice de corona no país são cidades árabes. Está tendo um fenômeno aqui em Israel bastante problemático, que a população árabe está se recusando a tomar a terceira dose da vacina, por desconfiança em relação ao Estado, né? Enfim, e aí ele está dizendo o seguinte, a gente tem que restringir setores, não é isso. Só que em vez de ele dizer isso numa reunião fechada, em vez de dizer isso de uma maneira adequada, ele simplesmente fez um ataque aos profissionais da saúde, né? E esses ataques, eles não caíram nada bem. O Yair Lapid, o Benny Gantz, o ministro do Exterior, o ministro da Defesa, e principalmente o Nitzan Horowitz, que é o ministro da Saúde, eles foram direto defender os profissionais da saúde. Enfim, são 3 nomes bastante importantes do governo. Enfim, o Horowitz, que é o próprio ministro da Saúde, o Horowitz disse que o comentário do Bennett foi fora de lugar, foi totalmente desnecessário, que ele não precisava ter falado isso, e nem precisava ter falado, e não precisava nem, enfim, colocar as coisas dessa maneira. Disse que dava total respaldo aos profissionais da saúde que trabalham 24 horas por dia para o nosso bem, enfim. E depois disso, mas, por outro lado, eu concordo, eu faço coro com a política do governo. Eu acho que não tem que fechar, não tem que fazer lockdown e tudo mais, né? A gente sabe que o Bennett, ele não só ele tá tentando forçar uma política de zero lockdown, como ele quer diminuir as restrições, né? Ele quer, por exemplo, hoje em dia, se um aluno numa escola, um aluno não vacinado, tem contato com uma criança com corona, com um adulto com corona, ele tem que fazer 7 dias de quarentena com um exame, com 2 exames negativos, sendo que o segundo desses exames tem que ser no 7º dia. Se ele tem 2 exames, desde o momento que ele teve contato com um doente de corona, negativos, no 7º dia ele pode sair. Isso inicialmente era de 14 dias, depois virou 10 dias com 2 exames, e agora são 7. Pelo Bennett tem que ser o seguinte, um exame, e aí saiu negativo, pode voltar, para futuro não fazer exame nenhum. E não precisa nem dizer que os profissionais da saúde se opõem radicalmente a essa política deles, dizem que um exame não funciona, um exame só, independente do momento, o PCR, na maioria das vezes, ele não capta, e que, enfim, isso é perigoso, e as pessoas continuam morrendo em Israel, a corona ainda está alta, né? E ele vai lá e compra uma briga dessa. Outra pessoa que respondeu ele foi o Narman Nash, que é o diretor-geral do Ministério da Saúde, disse que a sensação foi desagradável ao escutar as palavras do Bennett. Ele não é político, ele não quis comprar briga com o primeiro-ministro do país, mas ele fez um comentário de desaprovação bastante sensível, ok? E alguns comentários foram em off, né? Um deles disse que o primeiro-ministro ele não sabe escutar críticas e que tem uma postura muito infantil nas reuniões sobre corona. E a infantilidade do Bennett, a infantilidade política do Bennett, é uma coisa que é comentada em Israel pelos jornalistas políticos, né? Que ele tem uma postura infantil de embate, de discurso, de posicionamento, que ele não chega a ser impulsivo, ele inclusive quando ele pensa na estratégia que ele tem que utilizar, ele muitas vezes opta por uma estratégia infantil. Ele realmente é um sujeito, não vou dizer que ele é um sujeito infantil, eu vou dizer que ele é um sujeito que o amadurecimento político dele é limitado, né? Ele não tem a complexidade para se comportar como um político do tamanho que ele chegou, né? Do tamanho do cargo que ele tem. Enfim, tá anos-luz do Netanyahu nesse aspecto. E uma coisa que eu quero frisar é que o Bennett ele é um político de conflitos. A vida política dele inteira ela foi pautada em conflitos. Ele nunca foi um político de conciliação, que ele está tentando mostrar que ele é agora. Ele nunca foi um político de entendimento. Ele sempre foi um político de um partido radical, que estava sempre na oposição ou no governo, mas tentando forçar o governo a ser mais radical. E a partir disso, ele fazia isso a partir de embates com a esquerda, com os partidos árabes, ou até com os partidos de centro. E é natural do Bennett procurar esses embates. Nesse momento ele procurou embate com os profissionais do Ministério da Saúde, mas caiu muito mal. Caiu mal porque ele fez isso
enfim, longe de casa, porque ele fez em público, porque ele jogou merda no ventilador, perdão pela expressão, e aí ele teve que dizer que respeita muito esses profissionais, que ele também dá respaldo total ao trabalho deles, que a opinião deles é muito importante, mas que ele não mentiu nada, que quem toma a decisão é realmente o corpo político, e nenhum profissional da saúde disse que são eles que têm que tomar as decisões. Eles só não concordam com a política do Bennett e eles estão deixando isso claro de alguma maneira, né? Eles estão gritando ali porque eles acham que pode acontecer, enfim, que as consequências da política do Bennett podem ser bastante negativas, né? Enfim, e hoje eles tiveram uma reunião, o Bennett com os profissionais da saúde, para uma reunião para selar a paz entre eles. Mas alguns analistas políticos da imprensa, eles cogitam que esse embate do Bennett foi um embate preliminar, foi uma provocação preliminar que ele fez, porque o verdadeiro embate está num futuro bastante próximo, que é quando ele vai começar a propor as medidas de afrouxamento das restrições, entre elas essa que eu citei, do tempo de quarentena que uma pessoa não vacinada tem que ficar. Né? Então, enfim, ele tá já adiantando esse embate e esse conflito, porque o conflito que vai acontecer daqui a pouquinho vai ser ainda maior, e quando você tem uma quantidade sucessiva de conflito, você começa a perder a noção do tamanho que é o debate e as oposições e tudo mais. Né? Elas acabam, enfim, quando elas entram na normalidade, você acaba relativizando a dimensão do embate. Então, enfim, isso pode ser, a gente vai ter que esperar o futuro para saber se isso vai corresponder ou não à realidade, okay? Mas essa é a situação por enquanto. Enquanto isso, o número continua muito alto de contaminados em Israel. Marquinhos, a gente vai comentar agora. Né? Essa semana eu conheci vários que foram contaminados nessas últimas semanas. Enfim, a terceira dose ela não avança e o governo está apostando essas últimas cartadas que nos próximos 10 dias, mais de 1 milhão de pessoas vão tomar a terceira dose, pessoas que estão enrolando, que estão relutando, porque eles vão perder o direito ao cartão verde, que é como se fosse o passaporte da vacina aqui em Israel, eles vão perder o direito de entrar em estabelecimentos fechados, em shows, em atividades culturais, porque eles vão ser considerados como se não tivessem se vacinado. E aí o governo aposta que nos próximos 10 dias 1 milhão de pessoas vão se vacinar, o que vai ser uma demanda imensa, né? Vamos ver se os pós-vacinação vão atender essa demanda, vão ter controle dessa demanda. Eu imagino que eles estão se preparando para isso, o governo está apostando nisso. É natural a gente esperar um aumento da vacinação. Agora, 1 milhão de pessoas em 10 dias, para as proporções de Israel, é muita gente. E eu acho que é pouco provável que tanta gente assim se vacine nos próximos 10 dias. Mas, enfim, tomara que se vacinem, porque realmente o governo não toma nenhuma outra medida para conter o vírus. A gente sabe que a vacina é a melhor das medidas, mas o governo não toma nenhuma outra. Então, enfim, tomara que as pessoas se vacinem mesmo, porque senão a situação aqui vai piorar, e vai piorar sério. Bom, deixa eu só então passar aqui alguns dados do Corona. Espera aí que fechou o aplicativo. Abriu. Não, vamos dar 1 minuto. Vocês estão vendo aí, como é que chama? Live, né? Então, assim, tá abrindo. Ontem foram novos 3.591 doentes. Tá tendo uma diminuição agora, né, do número de casos. Ainda continua alto, mas está tendo uma diminuição. Isso em função também do fechamento do sistema educacional, ficou aí cerca de... Na verdade, eu não sei direito porque, como os meus filhos ainda estão em creche, a creche acaba funcionando em um período acaba funcionando mais dias, né? Eu acho que as escolas elas ficam quase 3 semanas fechadas agora no período das festas. Então as crianças estão separadas, né? Não estão se encontrando menos do que se encontrariam. E amanhã é a volta às aulas, né? Então, quer dizer, voltou hoje, na verdade. E no início, enfim, a partir de semana que vem a gente vai ter aí o maior contato. Então, acredita-se que o número de novos doentes vai subir também, principalmente aí das crianças, né? E a gente tem também quase 10% da população israelense que se recusa a vacinar. São 900 mil pessoas que não querem se vacinar, não tomaram nem a primeira dose. Eles representam hoje cerca de 60%, não, mais de 60% do número de doentes em estados graves, né? É absurdo, né, em comparação ao número de doentes em estados graves que são vacinados. No setor árabe, a vacinação está muito baixa, né? São 30% só Você comentou desse número, João? Eu não me lembro agora. Eu lembro que você comentou do setor árabe, mas não você chegou a fazer esse comentário que era cerca de 30% do setor árabe só
tomou a terceira dose da vacina, e aí, como isso eu sei que o João comentou, que é sobre a desconfiança, né, do governo. E hoje eu vi uma entrevista no rádio de uma cidadã falando, colocando a culpa no Ministério da Saúde, falando que o Ministério da Saúde não faz um trabalho eficaz nas cidades árabes, né, para o trabalho de asbará, né, que chama de educação, de explicação para trazer as pessoas para se vacinarem, e isso é uma questão importante. Agora, eu acho que tem que ter um foco nessa questão das pessoas que não se vacinam, porque elas, essa onda, né, essa quarta onda, ela já passou, se eu não me engano, eu fiz esse comentário no episódio passado, ela já começou a ser chamada, inclusive, aí de a onda dos não vacinados, né, porque é a maioria esmagadora. Temos aí 3 milhões, quase 3 milhões e 400 mil pessoas que já tomaram a terceira dose, e mais de 6 milhões que já tomaram a primeira dose, 6 milhões e 100 já tomaram a primeira dose, 5 milhões e 600 já tomaram a segunda dose, e 3 milhões e 400 quase tomaram a terceira dose. Então, enfim, mostra aí que realmente a vacina funciona e as pessoas têm que sair para se vacinar. É isso. Deixa eu só ver que a gente tinha mais um comentário a fazer aqui sobre a questão do corona. Não, é isso aí. Bom, João, algo mais ou vamos então para o nosso próximo bloco? Podemos passar. Podemos passar. Vamos lá, próximo bloco para a gente falar de outras questões internas aqui em Israel essa semana. E a primeira notícia desse bloco ela tem a ver com a dança das cadeiras no Supremo Tribunal de Justiça, no Beit Mishpat Elyon, que é composto por 13 juízes. Recentemente, 2 juízes deixaram os cargos, se demitiram, e outros 2 vão se aposentar no ano que vem. Então, a gente tem aí a escolha de novos 4 juízes para o Supremo Tribunal de Justiça. João, será que há alguma balanceamento na questão política, na questão religiosa? Como é que funciona isso aí, cara? Bom, é o seguinte, como você comentou, a Suprema Corte de Justiça em Israel tem 13 juízes, que, enfim, 2 deles se aposentam no ano que vem, 2 renunciaram tem pouco, então tem uma urgência, nos próximos 2 meses eles vão eleger esses 4 juízes que vão substituir os que já renunciaram e os que vão se aposentar, né? Quem elege? Né? Uma comissão composta por 9 pessoas, dos quais alguns deles são políticos, né? O ministro da Justiça é um deles, aí tem um representante da oposição, um representante do governo, né? Que no caso a Elia Tshaked, que é a representante do governo, o Simcha Rotman, que é o representante da oposição, né? Então é todo mundo de direita. Aí tem 2 juízes, tem um membro da OAB israelense, da Delegação dos Advogados, tem outro membro da sociedade civil, tem, enfim, acho que 2 membros da própria Suprema Corte, enfim, até que chega uma comissão de 9 pessoas com participação de vários setores diferentes. E essas pessoas dessa comissão, elas têm o direito de indicar. Na verdade, o ministro da Justiça tem o direito de indicar, o representante dos advogados tem o direito de indicar, a presidente da Suprema Corte tem o direito de indicar, e não sei mais quem tem o direito de indicar também juízes, né? Então agora a gente tem uma lista inicial de 24 juízes indicados. Existe uma demanda, né, da direita, enfim, que alega que a Suprema Corte ela é progressista demais, de eleger juízes conservadores. Então, eles estão trabalhando em conjunto, tanto a Elia Tshaked e o Simcha Rotman, quanto o Gideon Sa'ar estão trabalhando em conjunto para ter uma maioria que possa permiti-los eleger juízes mais conservadores. No final das contas, o normal é que eles entrem num acordo entre si. A gente sabe que alguns têm preferências por alguns juízes, outros têm preferências por outros. Pode ser que eles abram mão de juízes muito conservadores para impedir a entrada de juízes mais progressistas. Enfim, e encontra juízes que jogam nos 2 lados, estão no meio termo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Uma coisa curiosa dessa lista é que, enfim, ela é a lista que tem maior proporção de mulheres candidatas, né? Ela tem 8 mulheres candidatas nessa lista. Ela tem um só árabe e ela tem 2 membros da comunidade LGBT, né? Enfim, são elementos da diversidade, né? Quase metade da lista ela pertence a, enfim, eu não gosto muito de dizer minorias, porque as mulheres não são minoria, né? Elas são até mais numerosas que os homens em Israel e no mundo de uma maneira geral, mas elas, enfim, não estão, elas sofrem preconceito como se fosse uma minoria, vamos dizer assim, de maneira bem clara. Mas, enfim, esses são alguns dos juízes que são indicados, né?
Se isso vai fazer alguma diferença no final das contas, questão da identidade deles, é difícil de dizer de antemão, mas enfim, mas essa é a situação. Alguns deles são professores universitários, acadêmicos de direito, outros são juízes, outros são advogados, né? Tem, enfim, tem militares também, tem um general do Exército da Reserva. Confesso para vocês que eu não sei qual era o seu cargo, qual era o que ele fazia no Exército, pode ser que ele fosse do Tribunal Militar, né? Enfim, a grande maioria dos candidatos são juízes já, de instâncias menores, mas nem todos, né? Enfim, e agora a gente vai ver, nos próximos 2 meses a gente vai conhecer quem são os eleitos, mas já nas próximas semanas a gente vai ver essa lista sendo reduzida. E aí a gente vai poder comentar aqui com vocês, em outras edições de podcast, sobre os principais candidatos, ou talvez, se não for tão interessante, sobre os eleitos, né, especificamente. Mas é isso. Show, legal. Vamos então para a nossa próxima notícia, que tem a ver aí com a questão do conflito palestino-israelense, que também vai ser a notícia seguinte depois dessa. Mas, enfim, vamos começar por essa. A notícia de que Issaoui Freij e Nitzan Horowitz, né, 2 políticos do Meretz, do partido Meretz, que faz parte do governo. O Nitzan, inclusive, é o ministro da Saúde. O Issaoui Freij tem ministério? Agora eu não me lembro. Acho que não, né? Tem Ministério de Assuntos Estratégicos, tem. Assuntos Estratégicos. É isso aí. Ministro dos Assuntos Estratégicos. Cooperacional. Shituf Peulá Ezori é o nome do ministério. É o de Cooperação Regional. Cooperação Regional. É isso aí. Issaoui Freij. Eles querem se encontrar com Abu Mazen, né? com o presidente palestino, depois teve aí a reunião do presidente palestino com o Benny Gantz, né, que gerou muita polêmica dentro do governo. A gente comentou isso no podcast. Agora é a vez deles quererem encontrar com o presidente palestino. Eu queria saber como é que funciona isso dentro de uma reunião de governo, se eles debatem uma coisa dessa, porque o Bennett vai na ONU e diz que não tem esse negócio de palestino. O Lapid, não de palestino, né, de conflito, né, de que tem solução nesse momento, né? O Lapid vai conversar com os ministros das relações exteriores e fala no mesmo sentido: a gente agora não vem falar disso com a gente, que não é o momento. Aí vai o outro lá, os dois querem conversar com o presidente da autoridade palestina. Como é que funciona isso, João, numa reunião de governo, cara? Olha, a verdade é que eu escutei essa notícia hoje no rádio e eu não entendi ainda qual é a pauta, né? Não sei se tem alguma pauta essa reunião. Qual é a ideia? Porque, enfim, tanto o Nitzan Horowitz como o Issaoui... Pois é, tanto o Nitzan Horowitz como o Issaoui Freij, eles sabem que não vai ter negociação por Estado palestino com esse governo. Okay? Então, a gente tem que ficar imaginando qual é a razão para isso, né? E depois a gente imaginar qual é a razão, o que vai acontecer no final das contas. Né? É o seguinte, qual é a razão pela qual eles querem se reunir? Eu acho que eles querem mostrar força. Né? Olha só, a gente aqui no governo, a gente vai lá e fala, 2 ministros se reúnem com o presidente da autoridade palestina e depois a gente vai dar um feedback para a nossa base, obviamente, é o que interessa para o Meretz, mas enfim, para eles é importante. Outra mensagem que eles querem passar é uma mensagem para o mundo, que é o seguinte, ó, as negociações estão acontecendo, não é exatamente com o primeiro-ministro, mas a gente está vindo aqui conversar, a gente está aqui preparando o terreno para quando a gente precisar que tenha paz, né? Outra motivação pode ser também, outra pauta pode ser a seguinte, ó, já que não vai ter Estado palestino, vamos conversar para ver como é que a gente pode cooperar, né? Que foi o que o Gantz disse que foi fazer lá, que não foi negociar nada, não foi adiantar nenhuma negociação por 2 estados, que ele foi lá falar de cooperação, que já acontece, se surpreende você, ouvinte, é porque você não escuta o nosso podcast há muito tempo, essa cooperação entre o governo israelense e a autoridade palestina, ela acontece em diversos âmbitos, inclusive na segurança. A autoridade palestina entrega cerca de 40% dos atentados terroristas em Israel são evitados por informações que chegam pela autoridade palestina, né, por mãos da autoridade palestina, às forças de defesa de Israel. Então, enfim, essa cooperação existe e nada mais justo que membros de alto escalão do governo, como o ministro da Saúde, indo conversar com o presidente da autoridade palestina. Pode ser que o Nitzan Horowitz queira negociar vacinas com o presidente da autoridade palestina, fazer diplomacia da vacina, né, e melhorar a imagem de Israel, pode ser um monte de coisa. E a pergunta que fica é como é que o Bennett vai reagir a isso? Né? O Bennett ele pode não deixar? Teoricamente, ele pode não deixar, porque essa não é uma função do ministro da Defesa, do ministro da Saúde, nem do ministro da Cooperação
regional. Então ele pode vetar esse encontro oficial. Ele não pode proibir que o ministro se encontre com o Abu Mazen para tomar um café em Amman, na Jordânia, mas que ele vá até Ramala para ter uma reunião oficial, ele pode vetar. Mas ele tem força para vetar? Aí é uma outra pergunta. Porque uma vez que a notícia chegou na imprensa, eu acho que o Meretz ele provavelmente colocou essa notícia na imprensa para fortalecer a ameaça. Eu disse o seguinte: a gente não pode voltar para casa de mãos abanando. Você vai liberar a gente para ir lá. E a gente te fazendo um favor. Está liberando os esquerdistas do governo para falar. Não é você que está falando com o presidente da autoridade palestina. Então, libera a gente, vai ficar bonito para o governo Biden, ele vai gostar de ver isso, a gente vai conseguir alguma coisa ali, e você não vai precisar falar palestino na ONU, nem falar depois, não precisa nem se relacionar à nossa reunião lá. Enfim, eu acho que o Bennett, no fim das contas, ele mesmo assim não gosta muito dessa ideia, porque ele prefere sem aparições, ele prefere que essas negociações sejam feitas em off, que sejam em silêncio, mas eu não sei se ele tem como evitar. E o Meretz, ele está precisando um pouco dessa visibilidade, enfim, com o conflito como pano de fundo. Então, eu acho que esse encontro vai acabar acontecendo e a pauta a gente só vai descobrir depois, pelo jeito. Já que você deu a deixa aí no final da sua fala, quando você disse que o Meretz, né, tá precisando um pouco dessa questão do conflito como pano de fundo, e apesar do Bennett ter falado da ONU de que o israelense não acorda com um conflito na cabeça, o pau está quebrando nos territórios ocupados, na Cisjordânia. Nas últimas semanas a gente tem visto várias manifestações violentas, vários ataques de colonos a vilarejos palestinos. Isso tem sido cada vez mais recorrente, já vem acontecendo há muitos anos, e isso agora está se tornando quase diário, se é que já não se tornou diário. E hoje foi ferido um menino de 3 anos, um menino foi ferido com uma pedrada na cabeça, depois que colonos que vivem ali na região de onde ele morava, no sul das colinas de Hebron, jogaram pedra no seu vilarejo. João, o Bennett lá pode não querer falar do conflito, o Nitzan com o Issai Freire podem querer falar com o Abu Mazen, mas a questão é essa, né, cara? O pau tá comendo e o bicho tá começando a esquentar na Cisjordânia, né, cara? Já tem um período. Tá feia a situação, não tá, enfim, tá se falando pouco sobre isso, mas tá feia a situação, né? Teve também tentativa de atentado contra um guarda na Cidade Velha. Há pouco tempo teve um atentado na Tahana Merkazit, que é a rodoviária de Jerusalém. Enfim, a situação não tá tranquila não na Cisjordânia. O bicho está pegando já tem tempo. Enfim, o analista do Canal 13 hoje disse que toda vez que se fala de eleições, o Hamas percebe que é um momento para se fazer forte frente a Israel. Enfim, tem muita questão que não ficou resolvida do último conflito, e a verdade é que a gente está vivendo um momento de tensão. Inclusive, no dia que o Bennett partiu para Nova York para fazer o discurso, teve um confronto do exército que, enfim, na Cisjordânia, não me lembro agora perto de qual cidade, se era perto de Jenin, e foram mortos alguns palestinos ali, e o Bennett ele soltou um comentário em inglês no Twitter dele, dizendo que nesse momento, forças de defesa de Israel evitaram um atentado de acontecer aqui na porta da nossa casa, né? Então, respaldando a ação do Exército, né? E já se preparando para possíveis críticas que fossem aparecer na ONU. Enfim, há um conflito com os palestinos ali, com mortes do lado palestino, né? Enfim, tá quente a chapa ali, não tá fácil. Talvez seja uma boa deixar o Nitzan Horowitz e o Issai Freire passarem ali pela Cisjordânia e tentarem acalmar a situação de lá de dentro, ainda que quem tá fazendo esse conflito não é o Abu Mazen nem o Fatah, principalmente o Hamas e a Jihad Islâmica, né? Quem tá criando os principais focos de tensão com Israel ali. Enfim, a gente não sabe essas escaladas, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, melhor que não atinja proporções muito grandes, porque, enfim, é bem desagradável para muita gente quando isso acontece. Mas eu acho que tem um outro elemento também, além dessa violência do Hamas e da Jihad Islâmica, é a questão da violência dos colonos, né? Que aumentou muito, principalmente também depois da chegada do novo governo. Ela já vinha numa crescente. E isso eu acho que tem a ver com toda essa política também do governo, hegemônica dentro do governo, né? Porque
Óbvio que se o Meretz quer ir conversar com o Abu Mazen, essa não é a política deles, que é uma política de você deixar o bicho pegar nos territórios ocupados, entendeu? E fazer com que a população palestina, de uma certa forma, que mora principalmente ali na região C, vá embora dali, né? Que eu acho que é esse o objetivo deles. Então, há menos cada vez menos uma intervenção, assim, não há uma intervenção do exército no sentido de proteger a população palestina que está na região, né? Isso sempre fica claro. Hoje a gente viu vídeos na televisão, na internet, correu solto também, da agressão, inclusive onde o menino de 3 anos recebeu a pedrada. Então, só que isso aparentemente está sendo mais frouxa ainda, essa fiscalização. Os caras estão realmente, virou como é que chama? Um faroeste, né? Uma terra sem lei total, né, ali os territórios ocupados, principalmente na região do sul de Hebron e no norte, naquele de Somet Tapur, né, que é também uma região que volta e meia acontecem muitos conflitos. Bom, João, algo mais a declarar nesse sentido, ou vamos ouvir o Nelsinho Burr de Eu Esporte? Vamos lá com o Nelson. Manda, Nelson. Meu caro Gorent, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro? Um abraço, João, que está retornando aí à rotina depois de 3 semanas de feriados judaicos. Campeonato israelense de futebol tem um novo líder, o Hapoel Haifa. É isso aí, o Hapoel da minha cidade aqui, da cidade de Haifa, rival do Maccabi Haifa, que é o atual campeão. 4 jogos, liderança com 10 pontos. 10 pontos em 12 disputados. O último jogo foi contra o Hapoel Tel Aviv, em Tel Aviv, 2-0 para o Hapoel Haifa. Realmente uma vitória importante, um momento realmente muito especial que vive. A última vez que o Hapoel Haifa foi campeão nacional da Liga foi em 99. Ganhou recentemente também a Copa de Israel sobre o Beitar Jerusalém, há 2 anos atrás. Mas fica sempre aquela esperança. Não é a primeira vez que o Hapoel Haifa, nos últimos tempos, conquista uma liderança de campeonato, o que já dá um alento para a sua torcida. Mas é isso aí. Lembrando que no início de setembro temos jogos também da seleção israelense de futebol na sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. Um abraço. Valeu, mestre. Brigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. João, conta uma piada aí pra gente, cara. Conta alguma coisa pra gente terminar o episódio. Agora tu me pegou de surpresa. Pois é, pô. Pois é. Então não precisa de piada, não. Tem alguma coisa a mais aí que você quer falar, cara? No próximo episódio eu conto uma piada, né? Eu acho que eu não escuto uma piada há tanto tempo que eu tenho que ver tem que dar uma olhada no meu depositório de piadas aí, se tem se elas ainda são adequadas para serem contadas hoje em dia, ou se são humor dos anos 90, que já não é mais. Ari Toledo. Você viu Ari Toledo no Silvio Santos? Você é dessa época, cara? Eu não via Silvio Santos, mas eu escutava uma fita do Ari Toledo. Muito boa. Você tinha aquela piada de como é que o elefante se suicida? Tu conhece essa piada? Não. Pois é, o Ari Toledo, ele sempre contava essa piada, ele no final assim do programa, só que ela envolve palavrão, então ele não contava o final da piada. Eu era sempre aquela, eu vou contar. Mas aí o Ari Toledo nunca contou a história, como é que o elefante se suicida. Mas obviamente a galera descobriu, né? Eu também não vou falar porque a gente tem um podcast respeitador e não fala palavrão, né? Beleza, então vou deixar os ouvintes curiosos, como eu ficava curioso no show do Silvio Santos. João, semana que vem a gente se encontra então para gravar o podcast 106. Você tá devendo uma piada pra galera. Grande abraço. Abraço, até mais. Tchau.